Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar interpretação de texto. E a matéria vai ser como interpretar um texto. Tá? Deixa eu botar aqui. Interpretação de texto. Nós temos interpretar e compreender, né? Interpretar e compreender são coisas bem diferentes. Eles não são sinônimos, tá? Vamos falar primeiro pelo mais fácil, que é compreender. Compreender está no texto, tá? É só você ler que você vai encontrar. E a interpretação não. A interpretação você tem é uma coisa mais elaborada, você tem que ter conhecimento de mais coisas. Mas vamos falar primeiro da compreensão. Então, eu falei que a compreensão está no texto, né? Então, geralmente, as perguntas que vêm quando você está compreendendo o texto, as perguntas são mais fáceis também, porque de acordo com o texto, conforme o texto, né? Então, é mais fácil identificar. Já a interpretação não está no texto. A interpretação você tem que ter um conhecimento mais amplo, você tem que estar conhecimento de várias leituras, você tem que ler mais, ler revista, ler jornais, ler artigo de opinião, tá? Ler bula de remédio. Entendeu? Então você tem que estar muito apto para poder interpretar um texto. Você não interpreta um texto assim de maneira fácil, não. Tá? Então, vamos ver aqui. A interpretação, ela está fora do texto, né? Ela está fora do texto. Você tem que ler muito, tá? Você tem que sentar e estudar e ler mais para você poder entender a interpretação do texto, tá? Então, compreender um texto é muito fácil, porém interpretar requer um pouco mais de dificuldade, né? Então, para você compreender um texto, você tem que ter a decodificação do texto. O que é uma decodificação? Decodificação é você olhar para o texto e saber que você sabe ler o texto, que você aprendeu, né, quando você estava lá na alfabetização, a ler sílabas, através das sílabas formar palavras, através das palavras formar frases. Então, isso que é a decodificação. Tá? E depois é uma coisa básica, né? Depois da codificação, tem o sentido explícito, tá? O texto vai te passar uma informação clara, tá? Isso é lá na compreensão, tá? Ou então, porque quando você está lá na fase 1, né? Do ensino fundamental 1, é muito fácil, você olha lá, né? Quem é José? José é um menino levado. Está lá escrito no texto. Então, é só você copiar do texto a resposta, né? Sabendo disso, tá? Os autores, sabendo que o aluno vai lá copiar direitinho o texto, ele pode usar de uma maneira diferente, ele pode usar de paráfrase. O que é uma paráfrase? Paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras. Você está dizendo a mesma coisa, que José é um menino levado, mas você vai usar outras palavras. Então, você está usando a paráfrase. Mas isso é na compreensão e não deixa de ser fácil, né? Continua sendo fácil, né? Quando o autor usa de paráfrase, ele está testando o aluno, né? Para ver se o aluno realmente ele sabe que a resposta está lá no livro, no texto, está de forma clara. Agora, a interpretação, ela trabalha outros sentidos, né? É um sentido mais amplo, né? Que eu já te falei, que você tem que ler mais, você tem que estar mais por dentro de todas as leituras. Um aluno que não lê, ele não vai saber interpretar. Né? Aí as pessoas falam assim, estudar é fácil. Estudar não é fácil, não, porque estudar leva tempo. Para você ser um bom aluno, você tem que tirar horas da sua vida de distração, né? E sentar lá na tua escrivaninha, na tua mesa, ou no lugar que você quiser, e estudar, e ler mais. Aí eu dou aqui uma dica para você todo dia, para aquele aluno que quer realmente
passar a ser um bom aluno e aprender mais a interpretar. Você, todo dia, você tira 10 minutos, né, da sua vida e escolhe um texto para ler, mas tem que ser 10 minutos, tá? Mas não cada dia um texto diferente. Um dia você vai ler um texto de um jornal, outro dia você vai ler um texto, um romance, outro dia você vai ler uma revista, outro dia você vai ler um artigo, vai ter que ser 10 minutos. Então, todo dia você fazendo isso, você vai acabar se tornando-se um bom leitor e ampliando mais a tua leitura, né? Bom, isso aqui é uma dica que eu estou dando, tá? Então, a interpretação, ela envolve competência, tá? Você tem que ter essa competência de leitura. Se você não tiver essa competência de leitura, você vai ter dificuldade de interpretar, tá? Eu falei para você que na compreensão o sentido é explícito, você encontra fácil, né? Mas na interpretação o sentido é implícito, aí já é mais difícil. O aluno precisa trabalhar a competência intelectual, né? Intelectual, porque você tem que ter um conhecimento maior da leitura, né? Então, o aluno que não faz leitura, ele não consegue interpretar, né? Então aqui, fazendo agora aqui uma revisão, tá? Que eu falei anteriormente, né? A compreensão, ela está no texto, tá? Toda vez que você encontrar a palavra mais, que vai aparecer no texto, conjunções, preposições, né? Sinais de pontuação, palavras negativas. Então, você tem que estar atento também a essas palavras. Quando aparecer a palavra mais, que é a conjunção coordenativa adversativa, aí a opinião do autor, ela vem sempre depois da palavra mais. E quando você também encontrar palavras negativas, como nunca, não, jamais, tá? Ela traz muito a respeito do texto. Então, você tem que parar, quando você olhar, você tem que parar e prestar atenção nessas palavras. Às vezes, você está lendo um texto, né? Aquele aluno que tem aquela preguicinha de ler, né? Vê um texto enorme, de 2 páginas, né? Aí, quando olha para o texto, já fala assim, não vou ler, um de chato, entendeu? Aí, tenta ir direto para as questões. Aí, não vai achar a resposta. Não vai achar a resposta, porque vai ter que ler o texto mesmo, não tem jeito, né? Então, você já para por aí, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre sobre interpretação de texto. Não tem regra, não tem macete, não tem nada. O negócio é sentar e ler, e estudar. Porque estudar não é fácil, estudar dá trabalho. Tá bom, gente? Então, eu não coloquei a segunda parte que eu coloquei, vou colocar agora, que as estratégias para você ter um bom êxito na interpretação de texto é concentração, tem que se concentrar, e você vai ter que fazer a identificação do assunto. Quando você não sabe a identificação do assunto, você tem que retornar ao texto e ir sublinhando as palavras que você acha que são palavras importantes, né, para você conseguir identificar o assunto. Por exemplo, um assunto que fala sobre Covid, tá? Você tem que identificar que aquele texto está falando sobre aquilo. Entendeu? Mas como é que você identifica? Pelas palavras, você ir sublinhando as palavras e você vai identificar, porque às vezes o aluno lê o texto, lê até o final, lê o texto inteirinho, e nós perguntamos, qual é o assunto do texto? E não sei, né? Essa é a resposta do aluno. Por quê? Porque ele não identificou o assunto na primeira leitura que ele fez. Bom, então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Não tem macete, não tem nada que você possa fazer, como se eu estivesse dando, por exemplo, um assunto de crase, né? Tem alguns macetezinhos e você pode pegar, mas interpretação de texto não tem macete. É você sentar e você ler. Então, fica a dica aqui, né? Que eu dei para vocês, de sentar todo dia 10 minutos e ler alguma coisa, e aí você vai treinando, treinando, treinando.
quando você for ver, você já está apto na leitura, você vai estar interpretando corretamente. E essa é a dica, tá bom? Então, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.